Brasileiros e brasileiras, o meu boa noite, minhas queridas, meus prezados, abraço. Estamos no final de uma jornada bastante difícil, que levamos alguns anos para concluí-la, mas concluímos bem. E agora, então, no final, é hora de agradecimentos, de abraços, de parabéns. E eu, como peão, sou originariamente devedor para vocês. Vocês que estão comigo, que é um punhadinho de gente. São 217 milhões a massa humana do Brasil. Mas nós somos alguns aí, pouquinho, porque nos serviços de Deus, ele não usa muita gente. Nós temos o caso de Gideão, arrumou 7.000, aliás, não, 20 mil guerreiros, e aí Deus disse para ele que era muito, e reduziu a 300, e aqueles 300 foi o suficiente para ele vencer. Então, duas coisas que a gente enfrenta nos empreendimentos de Deus é pouca gente e miséria. Porque se a gente lida com dinheiro, aí Deus não se faz presente. Aí é o poder do dinheiro. Na época eu trabalhava no mundo da inteligência, que ainda trabalho hoje, mas é diferente daquilo. Naquela época em que nós destruíamos a cortina de ferro, Guerra Fria, então a conta, a nossa base era dólar. Dólar para entrar em cassino e bancar jogos de toda a soma. Dólar para alugar aviões, para, enfim, fazer, fazer tudo o que era necessário ser feito. E hoje nós estamos, então, com o serviço de Deus. E aí, como dizia o meu companheiro Gete, o homem velho mão de vaca. Ele não deixa faltar, mas também não sobra nada e o recurso vem no dia certo. Se não fosse vocês, eu tinha passado miséria para danado. Mas vocês têm mantido a conta, que não é minha. Eu abri uma conta especial no Banco do Brasil para as pessoas que decidiram se irmanarem na causa com a parte que elas achavam que era importante e na realidade é a mais importante, porque o computador é uma máquina extraordinária, mas se não tiver uma pessoa que faça ele funcionar, ele não tem serventia para nada. Se não tiver energia elétrica que o alimente, ele também não serve para nada. Então, é o meu caso. Eu me considero uma boa máquina, um bom instrumento de trabalho, objeto de laboratório para o campo da guerra. Então, eu, é claro, não estou entre os mais ou menos, eu estou entre os que são o máximo. Eu tenho de saber o que eu vou ter pela frente, saber com antecipação, porque eu não posso sofrer surpresas. Então, por exemplo, agora que eu estou na presidência do Brasil, é porque eu sabia, desde 1969, é que eu estou nela. Só que eu não era o motorista do caminhão chamado Brasil. Eu era o ajudante que ficava na cabine, mas não tinha função a nostra da nação. Mas eu funcionava. Eu ajudava, era um dos membros
de proa da elaboração da agenda de expediente da Presidência da República. Naquela época, quando o Brasil atingiu 41,7% de crescimento e o mundo chamava de milagre brasileiro, o presidente da República não era como esses vagabundos, bundas sujas que apareceram depois deles. Eles tinham uma assessoria de inteligência, da qual eu participava, sob a chefia do general Golbery Couto Silva, maior estadista que eu conheci até hoje, meu grande vulgar mestre, e prova a biblioteca que ele tinha ali. Era famosa no mundo inteiro, uma das maiores bibliotecas particulares, e não era enfeite, era daquele tamanho porque ele lia. Então, ninguém pode me considerar o máximo, um gênio que surgiu. Não, eu sou o ditador mais velho da face da Terra. Estou no poder desde 69, 1969. Estamos em 2021. Nunca saí dele, porque às vezes que eu pensava sair, era buscado, tinha que trazer de volta. Agora, quem me trouxe de volta foi o saudoso e último dos meus grandes generais, que serviu, inclusive, na passagem do regime militar que diziam para a baderna que se seguiu depois. E aí eu imaginava que era por poucos dias o serviço. Desde 2005 até hoje, ainda não entreguei a empreitada. E porque coincidiu no momento em que nós estamos enfrentando não um probleminha brasileiro, nós estamos enfrentando o final de ciclo da civilização. A civilização que começou há 2020 anos atrás com a escola da verdade, do caminho e da vida que Jesus ofereceu. E até hoje ela ainda não foi colocada em prática pedagógica. Ela foi transformada pelo o bispo de Roma com o imperador romano, quando o Império Romano estava acabando, e o Império Cristão, que eles chamavam na época, estava nascendo com vigor extraordinário. Então fundiram o Império Romano, que estava acabando, com o Império Cristão, que estava nascendo, e deu então o Império Vaticano II, que não tinha nada a ver com Igreja Católica, não tinha nada a ver com religião. Era puramente poder que fundia os cristãos, que também não tem nada a ver com Jesus. Jesus não é Cristo. Jesus é Jesus, unicamente Jesus. O anjo Gabriel, quando anunciou para Maria, disse e o nome, e ele se chamará Jesus, porque há nenhum outro homem ou criatura humana será dado na face da terra. É o único, que quer dizer Deus conosco. E surgiram então os cristãos e fizeram do Vaticano II o maior repositório de terrorismo, de crimes hediondos que mancha a história da humanidade. Saíam do Vaticano, como eram as Santas Cruzadas, as Santas Inquisições e daí afora, até hoje. Não cessa nunca, eles só mudaram a forma de serem diabólicos, demônios, mas o conteúdo do Império Vaticano II continua sendo o mesmo.
uma equipe, ou seja, uma cúpula de bilionários, ou não sei o que dizer, pessoas que não têm necessidade de nada e não têm rastro nenhum na iniciativa privada. A mesma coisa do regime que começou de 2003 para cá. Mesma coisa, parece que copiaram o Império Vaticano II. E se diz, então, democratas, eles se dizem salvadores do povo, eles se dizem acolhedores da humanidade sofredora, essa coisa toda que o demônio sabe muito bem equacionar para a humanidade sempre atrasada. Então, neste momento que nós estamos vivendo agora, incide vários problemas, num só. O primeiro, o final de ciclo da civilização que nos produziu. E a civilização, ela nasce das escolas iniciáticas, adquire o apogeu de cátedras, daí entra em declínio e morre. É o que aconteceu com a civilização cristã. Ela está agora num momento apocalíptico. Não morreu porque Jesus entrou em cena de volta, dizendo que agora a parada é com ela. Mas senão já tinha morrido. E aí então, o outro problema, a Terra, ela encerrou o crescimento de massa, o tamanho físico dela, e agora está na era da expansão cósmica. Então, ela ficou adulta e agora está exercitando o sistema de energia que movimenta e mantém ela dentro do sistema solar. E o outro problema, então, que coincide com isso, é o final da idade de criança da humanidade. Vamos dizer assim, a idade de bebê era lá da Pedra Lascada, do Homem das Cavernas, até começou a gerar-se o sistema de civilização. A humanidade tribal, aquela coisa toda. E daí se estabeleceu, então, a gente situa isso aí na civilização egípcia, embora outras épocas de desenvolvimento sensorial, já não vai dizer intelectual, porque não era, racional também não era, mas tinha uma sensibilidade mais apurada do que a dos animais. Então, são momentos sensoriais da espécie humana em que ela se movimentava diferente dos animais e começava então a ser produto da sua própria história, a formar família, a formar tribos, aquela coisa. E aí, então, da civilização egípcia, nós estabelecemos como o início da idade da humanidade agora. A humanidade biointelectual. Isto aqui, em linguagem comum, é a humanidade que nasce para morrer. Ela não nasce para se perpetuar aqui como uma inteligência na Terra. Ela nasce para morrer. E aí está o período dela, da humanidade que nasceu para morrer. Está embaixo de uma hecatombe termonuclear. Ninguém sabe o que fazer agora desse arsenal aí. Capacidade de matar a Terra de 58 vezes. Imagina, uma vez já é terrível, agora a capacidade de matar 58 vezes. Calcula-se que a Terra leva 96 milhões de anos para começar a se recuperar. Essa é a loucura da humanidade que nasce para morrer. Mas não vai chegar a essa hecatombe porque Jesus apareceu dizendo, daqui para frente a parada é minha. E ele está assumindo com uma desenvoltura mundial extraordinária. Eu que estou no âmago dessa coisa, estou testemunhando. E aí é o ânimo que nós temos para continuar, porque se estivéssemos no fim, seria uma loucura continuar.
Mas agora, daqui para frente, então, a continuação é só de instalar o país que nós já projetamos. Então, daqui para frente, o Brasil não vai ser mais uma aventura. O Brasil vai ser uma construção, como quando a gente resolve construir uma casa, um edifício, então tem que fazer a planta, aí tem que calcular os materiais, tudo que vai ali, é uma série de cálculos, porque eu também sou engenheiro, sou arquiteto. Tem uma cidade no Paraná que o início dela foi quase tudo eu que projetei. Então conheço bem a coisa. E aí, essa construção agora dependeria de uma planta de engenharia muito complexa, porque essa planta de engenharia tem de se inserir dentro da engenharia da vida civilizada em todos os seus aspectos mundiais, senão ela não vinga. Então, por isso é que demorou demais para nós fazer isso, porque eu não estou, quer dizer, eu não assumi um país como os políticos aí fazem. Não são políticos, coisa não, são ladrão, vagabundos, cafajestas, assumem a presidência da República para roubar. Não existe nem presidente da República nem nada, existe um antro de bandidos ali que se aglomeram lá dentro daquele palácio ali só para roubar e para matar. Essa é a nossa verdade. E aí, eles não sabem nada do que vão fazer lá. Analisem todas as conversas de José Sarney para cá. O único momento que nós tivemos um lampejo de racionalidade foi aos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, porque a falecida dona Ruth Cardoso era uma extraordinária mulher. O Brasil seria outro se ela tivesse sido a presidente. Era comunista, comunista convicta, era docente da universidade, mas era uma pessoa extraordinária. Eu tive oportunidade de falar com ela sobre isso. E ela me disse o que nós na ciência já havíamos constatado. A teoria marxista no campo econômico, até agora, é a melhor que a inteligência humana produziu. Só que nós não temos o elemento humano para transformar isso em realidade. Não tinha mesmo. A teoria, a tese, na teoria, é extraordinária. É a mesma que os apóstolos de Jesus tentaram fazer no início. E quando eles aplicaram, já de imediato, já tiveram de matar um dos elementos ali, porque já tinha sonegado uma parte da venda que ele tinha feito para transformar os bens tudo em bem comum. Então, a espécie humana ainda não chegou a esse ponto. Então, mas o que eu quero colocar é isso. São 3 grandes acontecimentos incidindo num tempo só. Isso aí estava previsto nos evangelhos, o final da humanidade, dizia lá. Eles não tinham um instrumento de ciência para falar hoje mais tecnicamente como nós falamos. Então diziam o final do mundo. O final do mundo não quer dizer o final da Terra, não quer dizer o final do sistema solar, e nem mesmo o final da Via Láctea. Isso aí seria uma loucura total alguém afirmar uma coisa dessa. Quanto mais os profetas, que eram alienígenas indo aqui para ajudar no desenvolvimento da humanidade, que era Jesus saindo diretamente de Deus. Então, o que está previsto lá e que nós estamos agora nesse momento é o final do mundo. O final do mundo que fechou agora com esses 3 acontecimentos. O final de ciclo da era hermética da Terra, ou seja, do crescimento de massa dela. E o início daí da era aberta, a expansão cósmica dela para o seu leito orbital. E o final de uma idade, ou da primeira idade da humanidade. A humanidade que nascia para morrer, está acabando agora.
já está vindo aí a humanidade que nasce para viver, que nós chamamos a idade biointelectual. Então, a humanidade nasce para se desenvolver da intelectualidade para a espiritualidade. Quer dizer, nesta nova fase, a humanidade vai mudar todos os conceitos que ela tem sobre Deus, sobre a criação, sobre o universo, porque a mente dela vai ficar maior. Ela vai ter um entendimento mais claro e mais profundo do meio em que ela vive. Mas para isso, precisa sair dessa loucura, precisa sair do suicídio, termo nuclear que ela armou. E então, é o caso de nós estarmos patinando depois de termos terminado todo o nosso processo de intervenção do povo no poder. Aí nós tivemos de nos irmanar nos problemas da humanidade inteira, porque nós fazemos parte disso. Nós vivemos hoje e vai ficar ainda mais estreito o momento em que os problemas de um se refletem imediatamente na vida de outro. Nós somos hoje ligados a esse sistema cibernético e ele veio para ficar porque Lobsang Rampa foi um dos que, bem atrás lá, ele já nos informou sobre isso. Quer dizer, o complexo de energia que nos dota, ela é constituída de 10 sistemas, 10 sistemas de energias que incidem em nós. Quer dizer, nós somos uma máquina movida a eletricidade e nós comunicamos através de ondas magnéticas. Então, são 10 sistemas de ondas magnéticas pelos quais nós nos movimentamos em nosso existencialismo. E aí, então, daqui para frente, quer dizer, nós já estamos lá no 6G e Lobsang Ramp diz que vai até o 10G. Imagina quando chegar o 10G, o que a humanidade não estará inventando, porque o 6G aqui já é extraordinário. No 6G aqui, daqui bem pouquinho tempo que nós estivermos com o nosso sistema montado aqui no Brasil, vocês vão deixar de ir no centro espírita e tal, porque já no 6G aqui, assim, o computador quântico, que é nosso, foi o nosso Fernando que criou ele, que fez. Quer dizer, no quântico aí vocês já vão conseguir localizar o espírito e falar com ele através do computador, através das ondas magnéticas quânticas aí. Agora imagina quando chegar lá na 7ª, na 8ª, e se nós somos dotados de 10 tipos de ondas magnéticas, é claro que nós vamos dominar todas elas. Agora nós estamos caminhando para isso. Então estamos agora na segunda idade nossa aí. Nós consideramos assim saindo da idade infantil para a adolescência, ainda não estamos chegando à idade adulta. Aí vem outra fase para frente, quem sabe se daqui 2.000 anos, ou 3.000 anos, ou quem sabe daqui 1.000 anos, não se sabe. Então, este é o nosso momento. E é por isso que nós estamos patinando agora no final. Quer dizer, chegamos na porta da casa, a casa está aberta, não tem nada que nos atrapalhe de estar funcionando dentro do Palácio do Planalto. Só o seu Jair Bolsonaro tem o último servicinho ainda para nos prestar. Ainda não prestou, mas tudo indica que dentro de poucos dias ele vai ultimar a tarefa dele ali. E aí, então, nós vamos ter de assumir o expediente dentro do Palácio do Planalto, porque aí nós não temos mais nenhum motivo para preservar ele ali. E porque também tudo que nós tínhamos de fazer com o seu Jair Messias Bolsonaro entretendo as turbas, as plateias alienadas, aí nós já aprontamos, já não tem mais nada. Agora nós estamos entrando na fase de construção da nossa civilização. E junto conosco nessa tarefa aí nós vamos ter os Estados Unidos da América, já temos a Rússia, já temos Japão, Coreia do Sul e vários outros países aí, a União Europeia quase toda. Então assim,
é um grupo de nações, de países, todos perfeitamente identificados pelo sistema de soberania em que a humanidade se organiza, mas praticamente conjugando de todas as necessidades humanas, visando o progresso para a qualidade de vida. Vai acabar o sentimento de riqueza egoística, a humanidade vai começar a ver que não é rico o sujeito que se preocupa só consigo, porque ele se consome pela própria riqueza. Isso já está acontecendo agora. A riqueza está consumindo com todos os super ricos e aumentando a pobreza extraordinariamente. Então, a humanidade que está vindo aí está vindo com uma outra estrutura de consciência. O sujeito vai só se sentir rico se a riqueza dele estiver servindo para os seus semelhantes. E é dentro dessas bases, dentro desses assentos que nós estamos começando a construir o nosso Brasil novo. Com o suor do rosto terás o pão. Amarás o próximo como a ti mesmo e sejas cultivador da terra. Ninguém precisa saber mais nada do que essas 3 leis que, inclusive, estão gravadas no DNA humano. A pessoa colocando isso em prática, ela fica rica, ela ama o próximo e o próximo ama ela, e a terra não fica no estado em que está. Ele cultiva a terra porque ele é produto da terra. Então ele vai ver que se ele depredar a terra, ele depreda-se a si mesmo, ele se acaba da face da terra, que é a terra que produz. Ele não vem do espaço. Ele nasce daqui como o pinheiro, como a relva, como todos os vegetais e como todas as espécies biológicas. É a Terra que produz, a Terra que é planeta vivo. E dentro da Terra, planeta vivo, Deus, o absoluto, declinado, ou seja, assim, descido em criação, está distribuído na Terra, em vida. O que é a vida que está na Terra? São os códigos genéticos de todas as espécies. Deus se distribuiu nisso, de código genético, que Allan Kardec chama de princípio primário de todas as coisas. Ele diz exatamente é isso aí. Então, Deus colocou dentro do sistema biológico solar como deveria a natureza oferecer os invólucros materiais físico-químicos para o sistema biológico solar completar eles com a vida, vamos dizer, com a incidência de energia elétrica e ondas magnéticas. Essa é do sistema biológico solar. É um assunto bastante complicado, mas a gente tem que começar a ensaiar, sim. Vocês notam que eu tenho dificuldade, me embasbaco, não é por não conhecer profundamente a coisa, é buscando a melhor engenharia possível para mim me fazer entender um assunto que eu sei que é complexo demais. Mas na medida que nós for conversando, outras pessoas vão surgindo aí, vão gostando da coisa, vão transformando isso aí em campo econômico, porque não é pecado a gente cobrar por aquilo que ensina. Então vai acontecer isso e a coisa vai se expandindo, e a humanidade que está vindo aí já é de uma outra cabeça, já vai entender tudo. Eu tenho esse caso já dentro da minha própria família. Não é para me exaltar, mas as minhas filhas, todas elas, o meu filho, vão dotar de uma sensibilidade extraordinária. Meus netos, bisneto, não tem nenhuma ovelha negra na família. Todos têm um padrão. Já esse padrão de quem nasce para viver e não para morrer. Ainda hoje aconteceu um caso aí. Eu estava embasbacado, tinha terminado o trabalho, que segunda-feira eu tenho de me valer da Corregedoria Nacional de Justiça para quebrar
a tranqueira que a ditadura saturnina está instalando contra a gente. Mas começou um negócio. E a minha filha me colocando uma série de subsídios. E daí, de repente, pai, você não vai usar isso aí? E mais ou menos insistindo sobre aquilo. Aí, de repente, porque quer dizer, o jeito de Deus conversar com a gente é assim. Às vezes começa um mosquito voar no nosso ouvido e a gente espanta e elevou, mas de repente aquilo é para a gente despertar para alguma coisa que estava esquecendo. É assim que Deus fala com nós. E aí a minha filha falou, papai, não vai. Mas completou o segundo dia daquilo. Não, mas não é ela. Deus está querendo que eu faça alguma coisa. E estava mesmo. Agora sim. Agora vou completar um documento, que é documento histórico. Mas eu sei que daqui 100 ou 200 anos, esse documento vai estar sendo mencionado nas universidades, nas escolas de direito. Agora ficou completo. É assim que Deus fala com a gente. Através da minha filha. E através de vocês, cada passo vocês me socorrem com alguma coisa. Para vocês parece que não é nada, mas de repente é um toque. E daí eu observo aquilo e é um grande subsídio. Por isso que eu amo vocês. Não é só pelo fato de me sustentarem aí, mas é pelo fato de vocês me subsidiarem, de vocês estarem comigo em tudo. E vocês não imaginam o quanto é bom. Isso ainda escrevi no Face há pouco aí. Se o Bolsonaro soubesse o quanto é bom é, ter pessoas se preocupando com a gente. Todo dia é isso. Como é que o senhor está? O senhor já se alimentou hoje? O senhor está bem? Isso faz bem demais. E isso acontece agora. Não foi sempre na minha vida. Eu praticamente era um fora da porta, um esquecido, quer dizer, aquele elemento de guerra que a humanidade sabe que é necessário, mas não é necessário estar com ele no meio, dentro de casa, ou dando algum carinho. E a gente se acostuma nisso. Então, quando vem este momento, a gente não sabe como agradecer. Quer dizer, ser só peão desta nação não externa toda a gratidão que eu tenho. Preciso ser mais do que peão. Eu preciso ficar limpando os banheiros da nação, em termos simbólicos, vendo onde tem alguma coisinha para a hora que eu estou de folga, eu ir servir a nação nisso aí, por gratidão, por reconhecimento. Este, então, é o momento da nação, que a nação começa a viver em nós, esse punhado de brasileiros que empreendemos a pátria agora. Diferente desses demônios que estão no poder. Ainda há pouco eu estava vendo essa encrenca aí do antro que tomou conta do Supremo Tribunal Federal e o antro de bandidos que tomou conta do Poder Legislativo. E aí vem a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, acusando, quer dizer, você vê, quando o Supremo Tribunal Federal condenou Lula, aí eram tudo demônios. Eram tudo diabo. Eu tenho tudo, as gravações deles aí. Essa Gleisi mesmo, dizia horrores dos ministros. Agora sabe o que ela vem dizer? É dever de todos os democratas deste país a construção de uma ampla frente de democrática que não se confunda com os diversos projetos de poder e de país. Uma frente para combate ao fascismo e a defesa incondicional do Estado Democrático de Direito e de todos os valores que ele apresenta. Depois de tecer uma série de comentários defendendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa é a corja de estrume que o diabo defecou fora do buraco da latrina no inferno e caiu na procriação humana aqui.
essa corja de estrume que emporcalha a nação brasileira inteira. Então esse é o nosso problema do momento agora. Como é que nós vamos varrer esse estrume para as latrinas do inferno de volta, sem ocasionar nenhum problema para a unidade da nação que nós precisamos, que é histórica, e é sobre essa que Deus quer alicerçar o modelo de civilização para a humanidade toda. Mas nós precisamos se livrar desse estrume. Ele está aqui conosco. E ele está, sim, se manifestando. Então, essa gente que acabaram com o país, emporcalharam a nação, acabaram com o Estado Democrático de Direito, desviaram os rumos do país, substituindo a Constituição por bandidos escondidos atrás de mandato, inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder e o roubo partilhado como forma de governo. Foi o PT que submeteu o país a isso. O PT que agrega Jair Bolsonaro desde os primeiros momentos seu no poder. Jair Messias Bolsonaro que concluiu o projeto de poder do PT, que tinha na Pátria Grande o seu objetivo, quando fundiu o Brasil com a China nessa Pátria Grande, pelo preço de 100 bilhões de dólares. Imagine, essa gente não dá valor nenhum para a pátria que eles têm. Entregou a pátria dele para a China por 100 bilhões. 100 bilhões é o que a bandidagem consome de cartão corporativo, de roubos mais imediatos do país. E aí eles entram no poder como se estivesse numa civilização acabada. Num país pronto que não tinha mais nada o que fazer, é só administrar o que está aí. Quando não tem absolutamente nada construído, ninguém tem absolutamente nada neste país. Se você tiver hoje R$1 trilhão em um banco, e esse banco pegar fogo, amanhã você está na rua. Você é um morador de rua sem absolutamente nada. Porque esse R$1 trilhão não tem lastro de emissão. Você não tem para quem reclamar que você perdeu tudo que tinha no fogo. Agora nós vamos corrigir isso. Está vindo aí o DIN. Que se você tiver R$1 trilhão num banco e o banco pegar fogo, o teu R$1 trilhão não queima. Porque é só você colocar a prova do sinistro e que o teu dinheiro foi queimado ali. No mesmo momento, o Tesouro Nacional determina o Banco Central ao embolso do papel, porque o papel não vale absolutamente nada. O que vale é o poder de compra que ele tem em todos os quadrantes da Terra. Por causa disso, quem tiver um DIN no bolso, ele tem aquele DIN em patrimônio do lastro de emissão. E esse lastro de emissão que eu coloquei no Tesouro Nacional é de 985 trilhões de dólares, tirado de um lastro de riquezas infungíveis de dentro dos nossos 8 milhões de quilômetros quadrados de território, de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. Isso não é cálculo aleatório.
Os satélites que levantam isso aí conseguem penetrar até 174 metros abaixo das placas tectônicas. Então, como vocês veem, é uma conversa absolutamente nova. Tem de ser estranha. E vocês têm de se espantar. Em 520 anos de história, é a primeira vez que um velhinho vem a público. Quando todos os mais jovens do que eu estão aí conformados de que são terceira idade e já não servem mais para nada. Eu vou trazer todos eles à ativa, porque eu acredito piamente que nós estamos cumprindo a profecia de Joel. Naqueles dias da nova idade da terra, diz Deus, instruirei toda a humanidade. Os seus filhos nascerão sábios, os seus jovens o revelarão, e em seus velhos lhe abrirei caminho. Então essa velharada vai vir toda para o governo, sendo bem compensados. Porque eu aprendi isso na escola, no laboratório, quando estavam fabricando a gente. O professor lá, lembro dele porque era muito piadista, professor Arnaldo. Ele dizia: o diabo não é o mais astuto por ser o diabo, mas é porque é o mais velho da criação. Então isso quer dizer, nós os velhos fomos colocados na profecia como o arremate do conhecimento humano, onde cessa o conhecimento e começa então a vida a seguir para frente pela experiência, a experiência dos velhos, que está lá como ordem no Pentateuco. Incline-se diante do velho, respeite os seus cabelos brancos e aprenda da sua experiência. Então essa velharada toda que está aí jogada no lixo, como terceira idade, eu já organizei eles lá em Mato Grosso. O doutor Isandir é que fez a organização. Está uma velharada lá pegando fogo, esperando pela minha convocação. Só que, outra novidade que eu tenho de contar aqui. O Supremo Tribunal Federal, eu já estou com os 11 ministros selecionados. Não tem nenhum bacharel em Direito. Porque eu, como presidente constituinte, eu posso fazer essas alterações emergenciais na Constituição e em seguida submetê-la ao veredicto da nação, ou seja, ao referendo popular. Então eu vou colocar 11 pessoas ali, que vão ser verdadeiramente 11 ministros. Ministros que vão trabalhar, vão ganhar muito bem, mas não vai ter mais acúmulo de processos no fórum. Entra o processo em seguida, já vai ser decidido. São homens identificados perante si, perante a sua própria consciência, por hombridade, honradez, caráter, lucidez. Porque eu, com mais de 60 anos de foro, vocês não imaginam quantos milhares de ações eu já comandei. Quantos juízes já conversaram comigo? E eu concluí isso com um juiz lá no Paraná, o doutor Hernani, figura extraordinária. Ele dizia: o juiz não precisa saber nada de direito. Quem precisa saber direito são os advogados. E aí eles discutem o direito perante o juiz. O juiz só precisa ter sensibilidade para saber qual das duas partes está mentindo, para da discussão de direito, comandado pelos advogados, ele tirar o embasamento de mérito para a decisão. Se ele estivesse vivo, é claro que ele seria um dos baluartes da Corte Constituinte do Supremo Tribunal Federal, guardadora da Constituição.
não são guardiões da Constituição, são guardadores da Constituição. E aí nós não estávamos vivendo esse constrangimento de ter 11 ministros do Supremo Tribunal Federal com prisão decretada. Ainda não foi cumprido, porque existe uma estratégia militar aí, em favor da boa paz da nação. Senão já estavam todos presos. Por quê? Não tem o que alegar. Eles receberam o decreto de prisão, reconheceram, homologaram, arquivaram o Supremo Tribunal Federal. Então, não há o que se discutir. Se eles tivessem vergonha, um pouquinho de hombridade, eles tinham saído, tinham ido embora. Mas esse tipo de gente não tem. Esse tipo de gente eu aprendi na escola. Só entende a linguagem da violência. E não vão sofrer a violência do nosso lado. Porque Jesus estabeleceu a Operação Apocalipse no Pentecoste. O famoso Pentecoste, que quando todos os crucificadores deles estavam esperando que os apóstolos dissessem: agora chegou a nossa vez, o que vocês mataram está vivo. Quando eles disseram: e agora o que faremos, irmãos? Os apóstolos disseram: agora vamos todos nos dar as mãos e levar avante a escola do nosso mestre. Jesus não veio com outra ideia, é com essa mesma, a unidade absoluta da nação. Então não vem aqui para buscar currículos, não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm de ouvir esta nossa sinceridade, mas não condenando eles como imprestáveis. Não pode, por questão de hombridade, de honradez nossa e do povo que assumiu o poder, nós não podemos deixá-los no Supremo Tribunal Federal, mesmo que eles pedissem perdão. Nós temos de deslocá-los dali. Agora, não com violência. Não estamos aqui para revanchismo. Não estamos aqui para justicialismos. Nós estamos aqui para ficarmos todos ricos sem nenhum pobre de nosso vizinho. Ficarmos aqui todos sadios sem nenhum doente morrendo em nossa porta. Ficarmos aqui todos livres porque não temos bandido para nos assaltar. Nossas casas e portas abertas, sem cadeia, porque não temos bandido para colocar nelas. Esse é o objetivo da Operação Apocalipse, comandada por Jesus, que tem em nós esse punhadinho de gente que ele requisitou aqui e que eu estou falando por todos neste momento. Somos os trabalhadores dele, com essa vocação, que nós não podemos mudar, é dele. Então, temos de tratar. O sujeito é bandido, temos de chamar de bandido. Isso faz parte da nossa sinceridade e da nossa capacidade de absorver ele como bandido e tirar ele do banditismo. Então, nós estamos olhando todos aí, são todos bandidos. Bandidos da pior espécie. Mas nós não estamos olhando eles como coisa que nós temos de eliminar daqui. Não. Nós temos de eliminar daqui o demônio. E esse se manifesta. E esse Jesus estabeleceu a sentença lá atrás. Ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. Então, o que nós precisamos é identificar eles. Mas Jesus nos ajuda a fazer isso. Identificado o demônio, mas também não é coisa ex-abrupto, não é uma guerra em cima deles. Identificado o demônio, nós vamos tratar ele como Gabriel tratou o diabo na disputa do corpo de Moisés. O Senhor julgue entre eu e você. Então, o caso de mandar eles para o inferno não é função nossa, dos trabalhadores de Jesus, é função dele. E ele vem fazendo isso, ele vem mandando o demônio para o inferno já faz bastante tempo.
vai continuar fazendo isso, mas não é missão nossa. Então, estas prosas vão talvez acontecer uma ou duas vezes por dia, porque quando eu estiver agora com o gabinete em funcionamento ordinário, aí vai, toda a nação vai estar conectada ao gabinete da presidência da República, porque é o povo no poder, não é mais o presidente do povo, não existe mais presidente, é o povo no poder e tem o peão lá no poder fazendo tudo o que o povo precisa que seja feito. O peão não correspondendo à confiança que o povo depositou nele, simplesmente o povo tira e bota outro. Daqui para frente o Brasil vai ser isso. Ou seja, uma democracia. Essa é a democracia que a Constituição nossa estabeleceu. O que a senhora Gleisi Hoffmann fala que não é democracia. É cleptocracia, como diz o Supremo Tribunal Federal no veredicto proclamatório do ministro Gilmar Mendes. Cleptocracia quer dizer um antro de ladrões. Isso não é regime. Isso é organização criminosa. Dito também por ele mesmo. Operado por um sindicato de ladrões. Num estado paralelo, transnacional, corporativo, terrorista de bandidos. Isso nós estamos acabando com tudo. Muito obrigado, desculpem o alongamento da prosa. Deus vos dê uma boa noite e que amanhã são todos felizes, para cada um ir para a sua igreja, confessar a sua fé, renovar a sua esperança em Deus. Deus os abençoe e vos guarde. Muito obrigado.